No começo da conversa você até mencionou, né, que a regulamentação ela também deve impactar a criação de novos ativos. Então, como a gente acabou de falar, a gente sabe que todo momento tem alguém criando um novo ativo e muitos deles são até meio incertos, né? A gente às vezes não entende direito qual que é o projeto e como a gente também falou, muitas pessoas acabam usando esses criptoativos para práticas ilegais, né? Seja pirâmide financeira, lavagem de dinheiro, enfim. Como que essa regulamentação ela deve atuar nisso? Como que ela deve dificultar ou talvez até cuidar mais, né, dessa criação de novos ativos e fazer com que seja mais difícil que as pessoas utilizem essas moedas e esses ativos em geral para práticas ilícitas? O projeto, né, ele, primeiro, além de ele estabelecer esse órgão regulador que vai disciplinar esse mercado, vai criar suas regras, ele também cria um tipo penal específico para quem comete fraudes no âmbito da negociação e transferência de ativos virtuais, então acabam criando um tipo penal específico para isso, mas o grande foco é regular, de novo, quem presta o serviço. Então, assim, por exemplo, a exchange, né? A exchange que faz a compra e venda. Então, um dos princípios a serem seguidos é que a regulação, por exemplo, estabeleça ou obrigue que esses prestadores sigam regras de prevenção ao crime de lavagem de dinheiro, por exemplo, né? Então, a exchange vai ter incumbência, né, de verificar, por exemplo, se aquele usuário num determinado ativo está usando esse ativo com uma finalidade ilícita ou não. Ou a origem do recurso, por exemplo, tem uma origem de recurso ilícita. Então, você transfere para o intermediário no final do dia, a responsabilidade por fiscalizar ou intervir numa operação que tenha uma natureza ilícita. Perfeito. Agora, tem um outro viés disso, que são aqueles ativos que têm a natureza de valor imobiliário. Né? O projeto de lei, por exemplo, ele excepciona da própria lei os ativos que têm a natureza de valor imobiliário. Por quê? Porque já existe a lei da CVM. Né? Essa legislação já existe e ela já é aplicável a todos esses ativos que têm essa característica, que são, em geral, os ativos, né, os ativos digitais que têm o propósito de captação de recursos com viés de investimento, né, gerando algum direito de você ser remunerado por aquele ativo, porque paga um juros, porque paga um dividendo, tem direito de você participar do resultado de algum negócio. Nas criptos a gente sempre fala de staking, então staking aí é um conceito utilizado para muitos ativos, para chamar ali os seus investidores, falar, não, deixa o seu ativo aqui que ele vai render um pouco. Exato. Não, então é um conceito que está sendo aplicado. Não, você está falando de renda fixa em criptoativo, existe, é chamado de staking e tem muito protocolo propondo aí essa remuneração para até aumentar ali o seu volume de negociação, trazer mais gente. Os investidores estão começando, né? Eu acho que quando a gente fala desse tipo de protocolo, esses investidores se sentem mais até acolhidos, né? Por ser uma coisa ali mais estável. Sem dúvida. Né? E aí quando você fala desse tipo de ativo, do que a gente está falando no final do dia? Qual a relevância de ser um valor imobiliário? Né? Se ele é um valor imobiliário, toda oferta pública desse valor imobiliário, então toda vez que você oferece isso a um público indeterminado, isso precisa ser registrado na CVM. Né? Sobre, inclusive, o risco de cometimento do ilícito de natureza penal. É crime você fazer uma oferta pública de valor imobiliário não registrado na CVM. E qual a relevância disso? Por que eu preciso registrar na CVM? Porque a CVM vai ter uma preocupação com que tipo de informação de disclosure sobre aquele ativo você está dando para o investidor. Você está dando as informações suficientes para que o investidor, de fato, entenda o que ele está comprando e quais são os riscos daquele negócio? A CVM não entra no mérito. Falou, olha, eu não vou te permitir que você venda isso aqui porque tem muito risco. O problema não é esse. É o problema o investidor ter acesso à informação e ele entender o risco envolvido naquela operação. Perfeito. Você mencionou, por exemplo, os white papers, né? Então, assim, quem tiver curiosidade de ler um white paper sobre qualquer criptoativo, em geral, você vai ler um white paper e você não vai ter clareza sobre o que é aquele ativo de fato, o que ele faz, que direito ele tem. Né? Por quê? Porque não tem um regramento sobre esse white paper. Cada um escreve de um jeito, do jeito que bem entender. E às vezes você não tem informações claras, suficientes, consistentes, né, para que você, como investidor, de fato saiba onde você está colocando o seu dinheiro. Às vezes nem é um profissional capacitado para fazer aquele texto. Sem dúvida. Preciso de um jurista para montar ali de forma clara, pontuando os pontos a serem esclarecidos, o que é importante. Você tem um grupo ali da galera que decidiu montar um criptoativo, ou você tem uma comunidade como um todo, você elege uma pessoa e fala, não, escreve o white paper aí, vai escrever do jeito que quiser. Tanto que não é uma padronização, né? A gente tem um white paper ali com uma página e tem um white paper que parece um livro realmente, né? 200